Uma aula hoje, vou falar sobre cooperação internacional, objetivos estratégicos de alto nível da EASA para a cooperação internacional no domínio da segurança aérea. Bom, deixa eu pegar o meu óculos. Para a gente entender a aplicação da lei, todos os acordos bilaterais, eles nasceram do decreto de lei número 18.956, de 22 de outubro de 1929. Aqui nasceu o primeiro acordo bilateral entre nações para o desenvolvimento dos departamentos ligados ao Estado, relacionados aos valores sobre o dever do desenvolvimento de alguns setores vitais para o futuro das nações, como a aeronáutica, que ali acabava de nascer. Assim, na visão futura do mundo, que seria transformado pela transferência de indivíduos entre nações em cooperação para a atividade de migração de setores da área civil ou da área que representa a atividade dos Estados, assim como seus cônsuls, toda a parte ligada às relações internacionais dos países e em trânsito entre as nações que redigiram esse acordo para terem igualdade de direitos individuais, que suas atribuições e as instituições que eles o representavam fossem validadas como oficial dentro de cada signatário deste acordo. Assim, em 2013, direto do gabinete da EASA, a representação permanente do gabinete de projeto no mundo, e acordos em matéria de segurança de aviação e parceiros. O que é um acordo bilateral de segurança de aviação? É o que nós vamos falar agora. E o que nós estamos falando ao longo das outras aulas, que é o estudo da aplicação da lei na aviação civil no Brasil e no mundo. Um acordo bilateral de segurança de aviação, BASA, é um acordo celebrado entre a União Europeia e os seus Estados-membros e um parceiro. Tem por objetivo a aceitação mútua de certificados. A EASA presta apoio à Comissão Europeia na negociação e aplicação desses acordos. Então é importante destacar, a EASA é um acordo onde todos os membros da União Europeia se unem a um Estado, não a outro acordo. Então, portanto, é mais um acordo que se segue e em contínuo, porque o nascimento da EASA parte precedente do nascimento a partir dos acordos de Chicago de 1944, onde determinamos ali um padrão nos processos de manutenção, de certificação, de credenciamento e de fiscalização sobre todos os outros nações signatárias desses acordos. A EASA, então, nasce no desejo de manter os padrões de certificação, de manutenção e de respeito às atribuições, assim como fiscalização dos órgãos regionais europeus, assim como os órgãos regionais da nação, onde eles estão subestabelecendo um acordo de bilateralidade e igualdade nas seus processos de manutenção e nos processos de fiscalização da aviação civil. Então aqui, BASA, em vigor, que é oficializado do Brasil, assinado em 2010, em vigor desde 2013. E assim segue as outras nações que assinaram esse acordo. O que é importante aqui? Antes do Brasil, os Estados Unidos assinou em 2008, em vigor desde 2011, porque os Estados Unidos, sob a chefia do FAA, Federal Administration Aviation, que controla e submete as nações membro do acordo bilateral entre cooperação de aviação civil para fiscalizar sobre os diversos processos da nossa malha ligada à segurança e auditoria e outros processos utilizados em cooperação das nações sobre diversos processos que são submetidos aos valores das proteções das patentes e da lei e do voo, como descrito em todos esses regulamentos. O que é um acordo de cooperação? O acordo de cooperação é um acordo celebrado geralmente entre as autoridades de um país terceiro, uma organização regional. O que é a organização regional de um país terceiro, como o Brasil? A ANAC, a Anatel, o Infraero, a Polícia Federal. Essas são organizações regionais. Industrial, quem que é? Um fabricante como a Embraer, está certificando a aeronave, certificando as suas peças e processos, manuais, manual de parte de catálogos. E esses seguem padrões que devem respeitar todos os outros acordos, assim como a descrita comum ser em inglês e a nação e a língua da nação, que detém os direitos àquele certificado de homologação do aeronáutico dentro do processo, que segue também bilateralidade e igualdade, para que um processo certificado lá na Europa siga os mesmos padrões do processo de certificação do aeronáutico no Brasil, nos Estados Unidos, no Uruguai, na Argentina. Todos os países da União Europeia, agora estendido para a Ásia, para a África, para ter uma igualdade dentro de todos os processos, assim como treinamentos obrigatórios e formação de piloto, de mecânico, comissário de bordo, para que atenda os padrões internacionais. Portanto, o processo de ensino, o processo de formação sejam iguais em exigência da lei, no Brasil como em todos os países que fazem parte de todos esses acordos que determinam esse padrão da nossa aviação civil no mundo. Então, facilitar as atividades de certificação da EASA ou a validação por uma autoridade estrangeira de certificados emitidos pela EASA. Esse tipo de acordo, contrário do BASA, que não permitiu o reconhecimento mútuo de certificados. A EASA negocia e conclui diretamente esses acordos, e isso nasce de uma discrepância onde diversas nações estrangeiras se uniram na Europa, com diversas culturas diferentes, com diversos processos de fabricação, uns provenientes do leste, outros provenientes do ocidente, onde a língua falada era diferente, onde o processo de certificação é diferente. Então houve primeiro um entendimento na Europa para seguir um padrão bilateral, em conformidade com o Acordo de Chicago de 1944, para seguir, então, um acordo bilateral que permite todas as empresas que já seguiam um padrão, permitir a EASA agregar cada estado em conformidade com os processos e padrões já executados na União Europeia. Regiões de cooperação técnica e projetos da EASA a nível mundial. Então são a União Europeia e temos aqui mais 14 países, Aqui Brasil e Chile, e são as outras nações aqui, Chicago e CV. Um acordo onde ele se estende para algumas nações, porque esse primeiro acordo de Havana, ele se estende mais para a linha das Américas. Os Estados Unidos e outros consignatários aqui, o acordo de Havana, de 1929, ele se estende nas Américas. A gente está num acordo de preocupação da época, uma visão macro, era sobre o fim da Primeira Guerra, que transcorria depois para a Segunda Guerra, quais atividades abrangidas. Reforço da relação entre Estados terceiros, países que estão entrando no Brasil, e as instituições europeias, no domínio da aviação civil. Fomento do intercâmbio técnico entre a indústria, os fabricantes de avião. Então, lá, o número de fabricantes como Antonov, que tinha lá os manuais russos, e para o mecânico que acha assim entender o manual russo, se ele tiver inglês, é muito maior, porque o cara já é obrigado a estudar inglês. E essa é a fundamentação do acordo bilateral, onde a linguagem, a comunicação a ser expressa nos seus livros de ensino, livro de bordo, e em todos os manuais de manutenção de operação da aeronave seja escrita na mesma língua, para que uma aeronave russa possa ser pilotada civilmente por um brasileiro. Isso é um padrão sobre o que deve
constituir a construção de um limite aeronáutico e permitir que as outras nações consignatárias tenham bilateralidade e igualdade, assim como o manual brasileiro deve ser escrito em português e inglês, para respeitar os acordos internacionais. Relações de trabalho da EASA com a Organização da Aviação Civil Internacional, o AICI. EASA também é outra sigla. Vamos lá. Coordenação com a Comissão Europeia e os Estados-membros da EASA em posição comum sobre questões tratadas a nível mundial. Acordo de Chicago, Havana, Acordo de Paris, Acordo de Varsóvia e assim subsequente. Apoio aos Estados-membros da EASA em posição comum sobre aplicação de padrões da OACI. Os padrões dentro da própria União Europeia, para você seguir os padrões de outros acordos internacionais como o de Chicago e que uma certificação seja única sobre os mesmos processos para que a gente tenha intercâmbio entre as nações. Apoio aos Estados-membros da EASA em posição comum sobre aplicação sobre a OACI. Disponibilização de conhecimento técnico especializado para a atividade da OACI, tais como 50 painéis, comitê, grupo de trabalho, grupo de estudo, Task Force da OACI. Né? Um canal para você poder questionar eles sobre qualquer coisa. O que é importante aqui? Organização de manutenção regionais, né, de cada país devem ser aqui já representadas pelas autoridades aeronáuticas do país. Então as certificações lá no CTA, no IFE, que fomenta a indústria, assim como as certificações da ANAC, que se seguia antes da aeronáutica, que são os nossos padrões de homologações, né, homologado 45, 135, 125, táxi aéreo, assim como a Escola de Aviação Civil, agora antes era o clube, e todos eles submetidos a um padrão só de requisitos. Então o mecânico lá tem que seguir lá na Europa, tendo 4 anos, registrado numa organização de manutenção no Brasil, para poder fazer a prova e ser certificado como um mecânico de manutenção aeronáutica. Assim, na Europa, um mecânico de manutenção europeia tem que ser lá registrado e trabalhar comprovadamente 4 anos direto numa organização de manutenção para poder certificar um mecânico europeu. Para uma empresa emitir um certificado de navegabilidade, assim como o Segue Voo no Brasil 003, ela tem que ter uma certificação aprovada lá na autoridade aeronáutica do país dela e seguir os padrões de certificações que são aplicados no Brasil. Para deter a certificação do item aeronáutico, como aeronave, como a modificação de um capô, como a modificação de uma asa, de um flap, de um sistema de trem de pouso, são aplicados certificados de tipo, sentenciados, e assim, os seus documentos emitidos e válidos, assim como no Brasil, como na Europa, como certificado deles emitido, agora com o símbolo EASA, também serem aceitos pelas autoridades regionais. Então a autoridade regional do Brasil, a ANAC, reconhece a EASA e o certificado lá, né, como um laudo, como uma avaliação técnica, e o mecânico que assine siga os padrões que o permitam e que dão autoridade para que ele possa assinar aquele documento e garantir que o item aeronáutico segue ao retorno ao seu serviço com toda segurança, em cumprimento de todos os requisitos de lei. É a nossa obrigação. É o que está escrito em todo certificado. Ao contrário do que todos pensam, a EASA é bilateralidade. Sim, o nosso certificado é aceito na Europa. Assim como eles certificam itens que não são fabricados no Brasil, e por isso que alguns itens são obrigatórios de ser EASA. E que não faça essa confusão, essa covardia. Então, um item certificado no Brasil, falar que ele não vale na EASA, sim, ele vale sim, enquanto está escrito na lei. O que nós temos que entender e voltar do que representa o primeiro decreto 18.956 é a sua interpretação mais ampla ou mais restritiva, em virtude de ser intertemporal, em tempos de paz, em tempos de guerra. A interpretação intertemporal na aplicação da lei. Nós estamos em tempo de paz e é o desenvolvimento dos processos de manutenção que devem ter integração entre as nações. E é isso que nós fazemos em virtude da lei que nos orienta. Formação destinada aos membros do pessoal da EASA, qualificação dos seus auditores da OACI, que é a participação da auditoria do Programa Universal de Auditoria e Supervisão de Segurança. Então a gente não dá treinamento só para quem executa o serviço, a gente dá treinamento para quem vai auditar, quem vai executar o serviço. Então, para determinar padrões. Assim como até o certificado de treinamento tem que ter alguns padrões de horas sobre o que deve ser ali ensinado, o que ele deve saber sobre o cumprimento e a sua atividade em serviço. Então, o que determina a segurança é o cumprimento dos padrões dentro dos processos que devem ser iguais, assim como descritos nos acordos em bilateralidade. Certo? Então, contribuição para a iniciativa local de LEFT N, através da coordenação de suas atividades de assistência técnica com a OIC. Então, a ANAC, Infraero, Anatel, Polícia Federal, CTA, IFE. O que é uma Organização Regional de Supervisão de Segurança, RS, ou Organizações Regionais de Supervisão de Segurança para colaborar e partilhar para as práticas, tem como tarefa de supervisão de segurança e recursos, com o objetivo de estabelecer e manter um sistema eficaz de supervisão de segurança da aviação. A AECI, o que significa? É uma organização de aviação civil internacional. O que é a IRSO? São as regionais de supervisão de segurança de aviação civil europeia. Então, lá na Polônia, tem lá a ANAC polonesa. Lá na Dinamarca, tem a ANAC lá dinamarquesa. Eu estou fazendo só a comparação aqui para vocês terem entendimento. Então, a EASA ela veio para manter uma conformidade entre todas essas autoridades regionais. Então, a gente liga mais uma regional, a Brasil, levando todos esses órgãos para que tenha uma conformidade em todos os processos de segurança que são submetidos no contexto do cumprimento da lei. Então, assim como investigação de incidente, que seguem os mesmos padrões e devem respeitar os acordos já citados, uma vez que o fabricante deve seguir lá se o item dele aeronáutico foi certificado teve envolvimento no acidente, pode mandar um representante lá para acompanhar a investigação, assim como as nações envolvidas e detêm o projeto. Então, nós estamos falando aqui, novamente, sobre as características da aeronave, um bem móvel e proteção do seu projeto, como se diz no registro da propriedade, e o que desenvolve e caracteriza a nossa aviação civil. Em resumo, a OACI define regras globais. A RSO, como a EASA, na Europa, ajuda a implementar a supervisão sobre regras regionais. Sobre acordos bilaterais, estabelecer a igualdade de responsabilidades, atribuições, cumprir requisitos, processos, treinamentos em igualdade de requisitos, deveres e responsabilidades. Essa é o documento da EASA de cooperação internacional, que foi a aula de hoje, sobre os acordos internacionais sobre aviação civil. Isso foi o técnico aeronáutico, publicitário, proprietário da empresa da nave CH-6304, ao longo da vida, especialista em diversos projetos,